Foi surpresa para o senhor ter essa notícia dos perfis fakes? Não, porque faz já um ano, no mínimo, que eu estou com ações judiciais já em cima desses perfis falsos que tem no Twitter, blogs, em que a minha equipe que trabalha comigo, que já trabalhava comigo na Polícia Federal, são especialistas nessa área. Então ele tratou comigo, infelizmente, como ele tratou com os outros deputados que não têm o conhecimento técnico de investigação da minha equipe. A minha equipe, a gente tem atualmente uma quebra de sigilo autorizada pela Justiça, inclusive com carta rogatória para a Justiça americana, quebrando todos os endereços IP, identificação de todos esses fakes agora identificados na Justiça americana. Uma carta rogatória, eles chamam, uma carta de cooperação entre dois países na justiça, e que já que o Twitter e o provedor do blog da identificada dessa tal Lúcia Passi eram todos localizados lá fora, justamente para não serem identificados. E a gente já tinha alguns nomes do governo que a gente sabia que participavam dessa orientação, porque era tudo muito orquestrado. Os mesmos fakes que multiplicavam a agência de notícias do DF, as matérias que saíam, eram os que atacavam. Então era um esquema assim que não era profissional, mas ele se aproveitava da estrutura mínima de proteção que a internet dá hoje. Porque se eles fossem extremamente profissionais, eles não deixavam tão escancarado que retweetar ou compartilhar a agência de notícias do governador Agnello e ao mesmo tempo preparar ataques totalmente descabidos, assim. Não eram nem ataques que você conseguia se defender, olha, não fui eu, não os lugares que eles me acusavam e as coisas que eles falavam, coisas esdrúxulas, assim. Daniel, jornalista, esteve em Santa Catarina e cometeu um crime de pedofilia gravíssimo. Pô, você nunca foi. O Daniel é jornalista em Brasília, não tem nada a ver com pedofilia, então eram mais para aqueles milhares de pessoas que recebiam aquela informação. O Daniel ia conseguir falar para quantas que aquilo era mentira? 0,01%. Então eram violações graves de morais das pessoas. E eu acabei virando o centro disso tudo, porque justamente eu encarnei a questão de demonstrar, porque todo dia encostava alguém do DF no meu gabinete carregando pacotes de papéis de denúncias contra o Agnello, porque procurava alguém que pudesse ter voz nacional, projeção nacional, com mandato para fazer as denúncias contra ele. Então eu acabei virando a oposição em Brasília sem ser em Brasília. E o governador começou a viajar na maionese achando que eu ia ser candidato a governador. Está difícil eu continuar reeleito deputado federal lá no meu estado, imagina ser candidato a governador em Brasília, né? Mas para quem está fraco igual ele, né? Qualquer vereador que vier do meu estado é capaz de atrapalhar ele na eleição. Por que o senhor acha que acabou virando essa espécie de ícone no combate aos feitos do governo Agnello? Eu acho que principalmente porque eu morei aqui 8 anos. Então eu tinha, antes de ser deputado, uma rede de amigos muito grande nos órgãos públicos e na Polícia Federal. Minha esposa é brasilense, meu filho é brasilense, então a família toda dela é daqui de Brasília. Então isso fazia com que eu tivesse, eu sou eleito pelo Paraná, mas 8 anos da tua vida vivendo no lugar, você criou relação social na cidade inteira. E por ser delegado da Polícia Federal, eles vinham em mim alguém que tinha coragem, como foi de ir para a mídia nacional e fazer as denúncias que o povo vinha engasgado aqui, que começou na Anvisa, depois veio para o Ministério do Esporte. Tem um rastro todo de irregularidades que estão no STJ, no Tribunal de Contas da União, que estão nas revistas e jornais, né, de circulação nacional, que vocês, o Jornal de Brasília, trouxe vários deles também, e que não via uma voz com mandato em Brasília, fora algumas exceções, que pudesse dar dimensão nacional.
Então essas pessoas acabavam me procurando. Não, é um delegado da Polícia Federal, já conhecemos, ele já morou aqui, então acabavam na minha porta, lá, um atrás do outro. E aquilo foi me deixando, como eu vou dizer, angustiado. Porque, por um lado, eu era deputado por um estado, sim, e tive que tomar ações de oposição num estado que eu não tenho voto e que eu deveria estar mais preocupado com o meu estado. Então foi mais uma visão estadista. Falar, olha, mesmo não tendo voto, não sendo candidato e não mudando o meu... Não vou ser candidato por Brasília, então não foi uma oposição com foco eleitoreiro. Como ele tentou várias vezes, vocês viram as coisas que ele soltava na mídia, é porque ele vai mudar o título para cá, vai ser candidato aqui, né? Tudo viagem na maionese. Então, na verdade, foi porque eles me viam e levavam lá. E eu, como delegado da Polícia Federal, cheio de papéis, documentos, notas fiscais, depoimentos, eu não tinha o que fazer. Então, acho que o começo é todo esse. O senhor acha que foi pro lado pessoal, assim, depois de não da sua parte, mas da parte dele, essa história de ataque de fake, tudo isso? Eu acho que ele se sentiu que ninguém tinha ido tão forte em cima dele. Que eu acusei ele de corrupção, quadrilha, enriquecimento ilícito. Procure se eu tenho uma ação criminal dele contra mim. Tem alguma ou não? Zero. Eu tenho uma pilha, cada vez que ele falava de mim, que eu tenho, é uma ação criminal que eu tenho em cima dele. Então ele pode ter... Uma só calúnia, nada. Nada. Agora vai vir um monte. Não sei. Mas sabe por quê? É importante você colocar. E eu falei para ele, se ele fizer uma ação contra mim, eu peço a exceção da verdade e peço acesso ao procedimento que tem contra ele, sob segredo de justiça no STJ. Daí nós vamos ver coisa bem pior do que essas que nós estamos falando, que estão lá fechados ainda no STJ, na operação da Polícia Federal, que cruzou com muita gente que trabalhava com ele. Aquilo, quando vier a público, aquilo lá é um... Nossa, vamos... Entendeu? E a gente confia no STJ, espera que esse tempo todo seja, porque deve estar sendo feito um grande julgamento, uma grande avaliação de provas, porque a gente sabe que o que tem lá é potencialmente muito forte. E eu tô louco para pedir a exceção da verdade, para poder ter acesso, porque para você poder provar o que você acusa, você tem que ter acesso ao documento, senão... Mas ele não dá essa chance. Não dá essa chance de eu ter acesso ao STJ. É uma investigação que o senhor conduziu ou não? Não. São várias operações que apareciam, pedaços cruzavam com o DF, e cada uma dessas retirava de um procedimento e se abria-se um novo. Então, se você pegar em Minas Gerais, teve uma operação de medicamento, lembra? Sim. Cruzou com a apreensão de uma agenda que tinha relação de pagamentos. Teve operações da Polícia Federal, da própria Caixa de Pandora, que tem citações e tem gravações que foram destacadas e aberto o procedimento. Então, o que tem lá é potencialmente muito forte, é a grande preocupação. E eu acho, voltando na tua de pessoalizar, eu fiz Palocci, Jornal Nacional, a denúncia contra ele que foi, então fiz o ministro dos Transportes, fui o relator da cassação do Valdemar da Costa Neto, pedi a cassação dele, tive só mais um voto comigo, 2 votos pela cassação, o resto inocentou ele como um santo. Fui ao plenário pedir a cassação da Jaqueline Roriz e publicamente dei entrevistas pela cassação dela. Então dizer que eu pessoalizei com ele, não, ele é o que se sentiu mais pessoalizado, porque todas as denúncias de corrupção que caíram, independente de quem fosse, fui eu o autor do requerimento de convocação do Marconi Perillo, que era o governador do meu partido. Então também não pode se dizer que eu pessoalizei só no PT ou no partido tal. Se até o governador do meu partido eu fui o autor do requerimento de convocação e que ele pediu, né? O próprio Marconi Perillo fez contato com a gente e pediu para ser convocado. Foi quando a gente apresentou a convocação do Agnello na CPI e virou daí a pior época dos fakes. Os fakes pareciam que eles estavam com o diabo
o diabo virtual. Foi quando veio aquele da chacina. Isso, né? daí chega onde pegou e aonde a mulher desconfiou. A primeira que debandou do grupo que trabalhava no Brasil Painel TV. Deram para ela uma matéria para ela traduzir para o inglês. Ela fez a tradução. Depois pegaram um texto que eles produziram dizendo que a OEA tinha feito uma denúncia de violação de direitos humanos e que eu era o autor daquela chacina. Ela viu uma matéria quente e uma nota fria e mandando ela traduzir para o inglês e fazer a junção das coisas, ela desconfiou. Tanto que está na investigação que a Polícia Federal já ouviu todos eles. Uhum. Na sexta-feira antes da Veja, a Polícia Federal já ouviu todos. A Eugênia, né? A Eugênia e a Márcia. Márcia e... A Márcia é a tradutora. Não, Márcia Godoy e a Rosa Sarkis também, né? Não, a Rosa e o Sérgio é a dona da empresa. Ah, sim. O Sérgio Diniz e a Rosa Sarkis são os que operam, recebiam a grana. Isso. As funcionárias, algumas delas, né? Porque elas já falaram que tinham vários lá trabalhando nessa casa. Uhum. A Eugênia operava fakes, era analista de... E a Márcia era tradutora e que também operava algumas coisas na internet. Mas a Lúcia Passi era a Rosa Sarkis. Quem fazia o trabalho sujo mesmo era a própria. Tinha uma salinha que eles chamavam da sala sigilosa, como é que é? A sala secreta. Top Secret. Ela falou no depoimento dela. E que a Márcia não podia entrar na sala e a Eugênia entrava. E era lá que se operavam os fakes contra mim e contra vários outros políticos, eram ali. Tinha uma lista dos 10 mais lá, que incluía eu, Roberto Freire, e mais alguns nomes, a Celina Leão aqui. Uhum. Tinha os mais lá. E, inclusive, para nosso espanto, elas relataram, inclusive, que tinha dias que tinha comemoração, quando eu ficava muito acuado, que eles falaram, atingimos 100 mil pessoas de multiplicação das mentiras que eles inventavam. Tinha comemoração, tinha dia que chegava de manhã, hoje é o dia do Francisquini, está no depoimento. Eles pegavam só coisa falsa, mentira. E vocês já viram os fakes? Sim, já. São fotos de pessoas bonitas, reais, engenheiro, professor, arquiteto, e com 2, 3 mil seguidores cada um, que eles foram inflando, né? Construíram aqueles fakes. Então, às vezes nós recebemos notícias de uma pessoa que a gente achava que era real, que conviveu com a gente 1 ano na nossa rede social, e que mandava uma coisa horrenda. Se você clicar, vocês chegaram a abrir o relatório da OEA, com as fotos dos cadáveres? Não. Você tem para mandar para eles, né? Tenho, mando pra eles. Eram pessoas degoladas, sem braço, sem cabeça, dentro de um presídio no Espírito Santo, e que eles diziam que eu era o autor daquela chacina. Daí eles pegavam os blogs que eram pagos também em esquema governamental, e esses blogs multiplicavam a Lúcia Passi. Alguns blogs desses eu também estou processando e estou com ações, algumas com ganho de causa, outras em andamento, contra todos esses blogs também. Em termos de... Um deles é Paulo Henrique Amorim. Um deles 300 mil de indenização. Por essas, dizer que eu sou autor de uma chacina num presídio onde eu nunca estive. Atingiu milhões de pessoas a publicação dele. Foi um dano à minha imagem assim tremendo. Pois meus filhos, um dos filhos chorarem com a notícia, olha, meus amigos todos dizendo que você é autor de um crime grave, pai, o que aconteceu? Então você imagina o dano pois é, isso que eu ia na família, é terrível. Esse dano familiar, além disso, o senhor tinha tem uma carreira política no Estado, qual foi o impacto disso no seu Estado? Nenhum, o senhor conseguiu minimizar? Impacto grande, impacto grande, em que eu perdi dias e dias da minha assessoria de comunicação, tendo que acessar cada pessoa que recebeu ou que me perguntou, porque muita gente me perguntava, o que é isso? Eu votei em você, me explique o que é isso. E você imagina, eu tive que criar textos de resposta com links ao meu currículo, com certidões negativas dizendo que eu nunca estive naquele local. Então, essa estrutura criada aqui pelo GDF me criou um transtorno e um efeito terrível. Isso políticos profissionais me falaram, e profissionais da área de marketing, né?
Um outro deputado com menos casca grossa para aguentar a pancada, porque o cara olhava um delegado da Polícia Federal que prendeu os maiores traficantes do mundo, que nunca ninguém ia ter denunciado que ele foi o autor, então o cara ficava na dúvida ainda. Um outro deputado não tinha Um perfil diferente. Não tinha sobrevivido a uma onda dessa de ataques que eu sofri um ano. Porque é muito forte. É muito forte. Tanto que minhas redes sociais explodiam. Né? Nos dias de CPI, era pancadaria virtual pura. Eu tentando me defender e contra-atacando, mostrando meu currículo, ou mostrando por que eu estava sendo atacado, mostrando os documentos que a CPI do Cachoeira tinha, os documentos da Anvisa. Nós fizemos várias vezes isso e cada vez piorava mais, mas a gente confiou em Deus, a gente tem que acreditar em alguma coisa que um dia vinha à tona isso. E sempre nos grandes esquemas de corrupção do país, são quando internamente no esquema criminoso pessoas se desentendem e resolvem contar, muitas vezes por medo de ser envolvidos também, outras por desavença financeira, né? Mas ainda bem que essas duas resolveram contar. E elas contam, a Polícia Federal não contam de boca. Eles levaram documentos, endereço IP de máquinas, print screen de telas, provas cabais de que dinheiro era repassado pela Agnello Pacheco, é isso? Isso. Agnello Pacheco para Brasil Painel TV, que eram contratos milionários de comunicação social entre as duas e que elas recebiam em cash todo mês para não deixar rastro. Como é que é, assim, além de enfrentar esse pessoal que organiza isso, como o senhor mesmo disse, a pancadaria é forte nas redes sociais, as pessoas não têm, às vezes as pessoas por estarem atrás do computador têm um comportamento agressivo e excessivo. Oi, senhor, tudo bem? Como é que está, senhor? Tudo bem? Prazer em conhecê-lo. Prazer, mano. Estamos aqui enfrentando a bateria das competências dos jornalistas do senhor. Vou tentar me juntar aí. Então, a pancadaria é pesada nas redes sociais, o pessoal não tem muito filtro, eles falam mesmo. Acreditam. Como é que é isso? Olha, é uma dificuldade. Eu estava contando aqui que eu só sobrevivi pela minha história, pelo currículo que eu tinha. Se eu fosse um político comum, eu não tinha sobrevivido. Hoje eu era carreira devastada de política, porque chegou épocas que eu tive grande dificuldade e tinha que ir um por um, e eram milhares e milhares de pessoas recebendo as informações falsas, que eu era isso, eu era aquilo, e ter aquele Brasil 247 lá, tudo que essa Lúcia Passi botava, eles estampavam lá. Era ligado à quadrilha do Cachoeira, amigo do Dadá, era autor de chacina em presídio no Espírito Santo. Até gays me transformaram dizendo que eu tinha que sair do armário e que minha família estava preocupada. Eu não tenho nenhum preconceito, mas também eu tenho os filhos, mulher, tudo, né? Então, eles foram ao limite. Minha equipe é muito boa de comunicação e a gente traçou estratégias em que eu tinha que mandar material especial todas as noites por horas, um por um, que me cobravam. Mas como é isso? Você é um delegado, como é que você tinha contato com a quadrilha do Cachoeira? E depois o que aconteceu? Quando veio à tona, lá na frente, na CPI, quando saíram todos os áudios que a imprensa deu, daí viram que, na verdade, contrataram um grampo clandestino contra mim, né? A Polícia Federal daí estourou, prendeu todos eles, né? Fez busca lá no Rio de Janeiro, num ex-funcionário da Polícia Federal que estava junto com eles. Mas até lá era aquilo que você falou, era a informação que eles passavam com uma mulher que se dizia jornalista, preocupada com política, que é a Lúcia Passi, que é a Rosa Sarquis, socióloga e jornalista, e que respondia, todo mundo que entrava e chamava ela de fake, ela respondia. Vocês viram as respostas? Indignadas, eu não sou, quem acha que eu sou irreal. Então ela conseguiu sobreviver, foi muito tempo. Chegou a bater boca com fantasma, não? Não, várias vezes. Com fantasma também? Várias vezes. Com essa Lúcia Passi várias vezes. Em que eu falei para ela, olha, eu tô no teu rastro. Porque a gente já estava com as quebras de sigilo nos Estados Unidos. E uma das ações é contra o Hugo Braga, contra o secretário de comunicação do GDF, porque ele um dia bobeou. Todo dia
toda vez alguém bobeia, né? E retuitou a Lúcia Passi, um desses fakes aí, com as informações do presídio do Espírito Santo. Então, uma das ações de danos morais e criminais é contra o secretário de comunicação, por ele mesmo ter usado o perfil pessoal dele, Hugo Braga, @HugoBraga do Twitter, para retuitar as informações criminosas na rede. E ele chegou a comemorar, muitas vezes, no perfil dele contra mim. Agora eu quero ver, depois eu posso ver se eu consigo recuperar isso. Quando saiu na CPI, aquelas denúncias falsas, querendo me tirar da CPI, ele comemorava lá. Então, aquilo que você falou pode ser verdade. Será que eles pessoalizaram o negócio? Temos que acertar de qualquer jeito. Então, e o risco que a gente comentava, o risco até de eu não estar mais delegado da Polícia Federal com aquela estrutura em volta de mim, de proteção, e a gente vem para cá sozinho. Sim. Né? Até onde chega uma quadrilha que mexeu com milhões e milhões de reais e se infiltrou em Anvisa, se infiltrou em Ministério do Esporte, é uma história mais escabrosa que a outra. Você já viu em algum lugar um governador que lida com um soldado da PM? Só que um soldado da PM e que é aposentado agora. Sim. Aposentaram ele de vez de referência aos 11 dias, né? É o fim da picada, né? Depois de tudo que tem na mídia, né? Aposentaram ele por problema mental. Jogar aquele dinheiro na portaria do gerente. E teve outros, daí usaram a estrutura. Quando eu denunciei que a família dele estava com laranja de ponta a ponta dele, os irmãos, as irmãs, a mãe, com todos aqueles do governador. Sim, No dia seguinte que eu fui no STJ e coloquei a denúncia, eles entraram na Casa Militar, na minha informações protegidas por sigilo, com a senha dos 2 sargentos, e pesquisaram tudo, meu CPF, meu endereço, meu telefone, meus antecedentes criminais. Isso uma das vezes foi Isto É que soltou essa matéria, né? Isto É e Veja, as duas. E foi aberto um procedimento, acho que está em andamento na Polícia Federal também, esse que vai andar agora. Entendeu? O Infoseg, usaram a rede Infoseg do Governo Federal, do Ministério da Justiça, no dia seguinte que eu apresentei as denúncias. E o coronel-chefe da Casa Militar, acho que sabe que é o mesmo ainda daquela época? Leão, sim. Deu uma entrevista que ele não sabia que era um deputado federal, mas peraí, se é porque eu fiz as denúncias que ele entrou, é óbvio, quem ia fazer a denúncia na Câmara era um deputado federal. Então ele disse que mandou consultar porque corria risco o governador, porque eu tinha feito um convite para a população pelo Twitter para almoçar na franquia dele do Brasília Shopping. E eu fiz, pode botar na matéria. Eu convidei a população de Brasília para um ato de repúdio contra o Agnello para almoçar no Brasília Shopping, no restaurante, numa franquia. Quem foi você que foi comigo ou não? Eu e mais um outro deputado lá de Minas, PSDB de Minas. Marcos Pestana, presidente do PSDB de Minas, convidei ele e foi junto almoçar. Nas mesas em volta a gente olhava, só tinha coturno, calça jeans e coturno. Casa Militar em peso, a gente olhava, cabelo curto, a gente já está acostumado a lidar com isso. E logo em seguida veio a pesquisa no Infoseg e começou os jornalistas aí ter as informações pessoais minhas e daí virou essa. Então acho que isso tinha se acalmado, já faz meses que não tinha mais nenhuma situação, até que veio à tona essa questão das duas resolverem num desencontro interno entre o grupo deles a resolverem falar. O importante foi ter levado para a Polícia Federal rapidamente as duas lá. O núcleo de combate ao crime cibernético, ele é vinculado à Polícia Federal ou é na Polícia Civil Acho que é a Polícia Civil. Polícia Civil. Esse que quebrou o sigilo Isso, foi lá. Foi lá, porque eu entrei com as ações lá no Paraná, onde o dano contra mim foi maior, porque lá minha base eleitoral, um dano moral aqui em Brasília é na minha imagem. Eu não tenho um voto aqui, a minha carreira profissional é lá. Sim. Então acabou indo para a Justiça Criminal lá também de Curitiba. Só para deixar claro, hoje as ações, o senhor teria assim o número de ações e quais seriam especificamente as ações? Podemos levantar todas, né? As ações que o senhor move, tá? Só para a gente ter esse dado. Mas são mais de umas, e às vezes são criminais e também cíveis, onde o senhor pede o dano moral. Dano moral e agora vem uma de improbidade administrativa, que é usar o dinheiro público para fins particulares, né, e outra para fins não previstos em lei, né? Improbidade na questão do uso do dinheiro público por moralidade pública
impessoalidade, legalidade, todos os 5 itens Todos ele os 5 conseguiu itens, né? atingir os 5 de uma vez só. E danos morais, calúnia e difamação, todos lá no STJ que ele tem foro privilegiado, né? Prerrogativa por função. Agora, então, como o senhor falou no início da entrevista, não existe nenhuma possibilidade de o senhor mudar o seu domicílio eleitoral para Brasília e vir candidato. Isso é mais um fake. Pode colocar para ele, é mais um fake do Agnello. O senhor já tem um projeto político para o próximo ano? Claro que tem. Reeleição do deputado federal. Uhum. Reeleição do deputado federal no Paraná, o Agnello pode ficar tranquilo. Não! Ele já tem gente à altura dele. Bom, a gente falou, são vários processos. O que está mais adiantado desses, que eu vi que o senhor tem a questão da carta rogatória, foi em 2012, né? Eu acho que o mais adiantado que tem é o do STJ, que é a questão do enriquecimento ilícito, porque saiu a decisão abrindo o procedimento nesse caso, né? Não sei se vocês deram lá atrás. Era bom se dar um confere, eu não me lembro se foi esse caso que abriu inquérito. Teve uns 2 que abriram, né? Teve 2 casos que eu representei que baixou para a Polícia Federal para abrir inquérito. Foram tantas. Eu estava contando antes do senhor chegar. O pessoal identificava o meu gabinete por ter morado aqui 8 anos, ter minha esposa aqui, filha nascida aqui. Então tinha uma relação de amizade. E daí um delegado da Polícia Federal. Então o pessoal não achava onde bater que pudesse levar. E comecei. Foi uma primeira que eu fiz no Ministério do Esporte numa audiência pública. Que logo quando começou as denúncias, e que eu fiz uma lambada em cima dele, do pessoal, daí o pessoal me identificou. Então vinha toda semana, a Anvisa veio um monte. A da Anvisa é terrível, as da Anvisa lá, de influência de laboratórios de medicamento, de visita aos laboratórios do Cachoeira, aqui no Goiás, as do Ministério do Esporte, daquele segundo tempo lá, são ONGs e mais ONGs que não prestaram serviço nenhum. Tem uma ONG de uma administradora regional dele, que era ela daqui de... Não, ela é a administradora regional dele. Programa Esporte na Madrugada. E o irmão dela era dono da ONG, que eles tiravam notas fiscais assim, de alimentação, que alimentava não sei quantos mil crianças de transporte, que não tinha, a empresa não tinha os ônibus, ela tirava nota de transporte. Então tudo frio. O negócio é frio, do João Dias e de outras ONGs lá, é tudo frio. Onde foi parar esse dinheiro? Então a gente espera que o STJ, a gente confia ainda no STJ, que não dá para deixar isso virar um ano como esse para um ano eleitoral, porque o ano que vem vai dar a impressão que é eleitoral uma decisão do STJ, né? O STJ tem que se posicionar esse ano em relação ao governador, se ele vai estar elegível ou não, né? É só julgando o caso que vai dizer se ele está elegível ou não. Senão vira um mensalão de novo, né? Vamos dizer que é um julgamento político, etc. Esse que é um ano tranquilo, não digo, mas que o STJ deveria se posicionar era nesse. E isso já está há muito tempo lá. Tem denúncias que estão há 5 anos lá. A primeira. Bom, com base nisso, o senhor é um delegado, então está acostumado com essa coisa, mas mesmo assim, o senhor teme a sua segurança, o senhor tomou algum cuidado com relação à sua família depois que essas denúncias apareceram? Mudou sua rotina ou só manteve ela? Não mudei uma vírgula na minha rotina. Continuo sozinho em Brasília, indo e voltando à minha casa. Em Curitiba a mesma coisa. Porque eu acredito ainda naquilo das pessoas de bom coração. Não estou denunciando ele por nada de que não ocorreu. Não estou sendo injusto com a pessoa de acusá-la, como fizeram comigo, de algo que ela não fez. Então é um embate na esfera jurídica, na esfera criminal, mas que a pessoa sabe que eu não estou inventando nada sobre ela. E a gente acredita em Deus. Eu tenho uma família, eu sou evangélico, minha família é uma família muito cristã, e eu não mudaria a rotina toda da minha família para andar com segurança, carro blindado, por um embate político como esse. Eu acho que me preocupa mais os embates. Eu tive ameaças mais graves que foram de presídios. Os presídios federais começaram a ligar para os telefones e interceptações telefônicas. Mas em decorrência disso? No projeto de lei que eu coloquei,
Até acho que a época deu isso, né? Até os grampos dos presídios, eles combinando de no dia que teve aquelas manifestações em São Paulo do PC, me matar no dia. Então, qual era o projeto? Era o Regime de Segurança Máxima. Sim. Chama RMAX. Eu peguei o programa americano de presídios e reproduzi para o Brasil e apresentei na Câmara. Lá é o Supermax, né? Então acabou a festa do cara. Não tem mais visita íntima com ninguém, não tem contato pessoal com o advogado, é só pelo interfone. O interfone é gravado pelo juiz online, tudo que ele falar ali já é gravado e vai para o juiz e para o Ministério Público. E o cara é só cela individual, banho de sol é só individual, acabou o contato dele com o mundo externo. É o único jeito de isolar o crime organizado. E foi em cima de uma das prisões que eu fiz, que foi do Fernandinho Beiramar. Eu prendi o Beiramar e depois da prisão do Beiramar eu continuava fazendo pedaços da quadrilha dele e aprendia cartas e orientações dele de dentro do presídio. Busque dinheiro enterrado não sei aonde, mate fulano. Então, mas não é possível, nós prendemos o cara e ele continua comandando. Cada pedaço da organização dele que a gente derrubava tinha uma carta, uma ordem dele. Daí a gente fez, saiu uma matéria grande, fantástica, foi o Vlad que fez aqui, o Vladimir. Sim. E mostrando todas aquelas cartas apreendidas do Beiramar. E daí a gente propôs, aí foi feio. Aí não foi essas brincadeiras só de fake, não. Aí eram gravações de presos da cúpula do crime organizado, do PCC, combinando de me usar como bandeira a minha execução. Eu tenho os relatórios, se você quiser, não lembro se alguém deu, manda os relatórios da inteligência dos presídios federais, me avisando que tais presos conversando no banho de sol, que são os líderes do PCC, que eu tinha que ser assassinado para servir como bandeira, tá louco virar bandeira, né? O senhor tem acompanhado essa CPI, quer dizer, a deputada Serena teve no Paraná, na questão da CPI do transporte, e fez-se esse link com a Secretaria de Transporte aqui do Distrito Federal, onde aparentemente um esquema está funcionando a pleno vapor. O senhor tem acompanhado isso? Não acompanhei de perto, só pela mídia mesmo, mas o que eu li na mídia é que coincidências de advogados, os editais semelhantes, isso merece ser feita também uma quebra de sigilo entre as duas casas, né? A Câmara Legislativa aqui do DF e a Câmara de Vereadores de Curitiba. Tem que trocar informações, porque parece-me que tem rastro nas duas pontas, né? Na avaliação do senhor, o fato de extrapolar uma unidade federativa não poderia provocar também algum tipo de reação dentro do Congresso, uma investigação sobre isso dentro do Congresso? Eu acho que não só dentro do Congresso, né? Eu acho que entra quando um crime ele envolve mais estados, a competência da própria Polícia Federal e do Ministério Público Federal, visando a uniformização da decisão. Mas eu acho que até agora ninguém... A Polícia Federal deveria investigar. Deveria entrar, quando envolve várias unidades, e eu acho que se você peneirar bem, você vai achar muitos outros lugares, né? Sim. Esse mesmo grupo atuando, né? O Sacha Heck, toda essa história, todos esses personagens envolvidos, as viações que tem, são personagens assim conhecidos em outros episódios lá no Paraná ou não? São só da licitação de Curitiba. Só da licitação de Curitiba. Eu não mergulhei ainda nesse assunto. A Celina que está mergulhada junto com o vereador lá de Curitiba, que é o Chico do Beraba. Chico do Beraba? Depois a gente pode botar. Ele diz que está vindo para cá. Eu vi uma matéria dele hoje. Eu acho que agora o nome não é estranho. Ele e o presidente da CPI estão vindo essa semana ou na outra para Brasília, para fazer uma visita à Câmara Legislativa com a Celina e mais alguns deputados, para trocar informações do que eles têm lá na CPI de Curitiba, para ver se bate os documentos que apareceram na licitação do transporte coletivo de Curitiba aqui. Eles vão fazer o cruzamento de informações entre eles. Já é o primeiro passo. Além dessa atuação que o senhor está tendo no combate a essas atividades criminosas, como a gente falou, o que mais o senhor tem hoje como meta na sua vida parlamentar aqui no... Veja, eu fui eleito agora há poucos dias presidente da Frente Parlamentar da Redução da Maioridade Penal.
estou numa comissão especial que analisa propostas de aumento do período de internamento para o adolescente infrator. Talvez, se a redução for inviável constitucionalmente, a saída seria aumentar o período de internamento em um estabelecimento diferenciado para o adolescente que comete crime hediondo. Isso até parece que é um pouco mais fácil de passar, né? É mais fácil passar porque não tem impedimento constitucional em que vários... É polêmico, ainda não tem uma posição. Não, é cláusula pétrea, não pode. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Mas hoje é mais palpável você buscar uma redução da maioridade penal, falando lato sensu, não falando baixar para 16, em aumentar de 3 para 8 anos o período que o juiz pode segurar um adolescente que cometeu um crime hediondo, do que você tentar baixar para 16 anos a maioridade, já que muitas vezes mesmo um adulto que comete um homicídio, ele não fica 8 anos preso, ele tem as progressões de regime. Sim. Então a gente estaria colocando um período de internamento, e teria que ser um estabelecimento diferente do adolescente infrator comum que comete pequenos delitos, um período suficiente para o juiz pesar ele, o Ministério Público, algo que realmente não demonstre para o adolescente que ele cometer crimes, ele tem impunidade. Então o grande objetivo meu para os próximos meses é a dedicação em cima da redução da maioridade penal e da questão de finalizar a CPI do tráfico de pessoas também. Eu sou vice-presidente da CPI do tráfico de pessoas. Vocês acompanharam, acho que a novela trouxe a realidade das coisas. A gente já esteve na Espanha, junto com a Polícia Federal, liberando várias garotas que estavam em regime de escravidão sexual. Tivemos lá no meu Paraná estourando aquela ONG, chamada ONG Limiar, que mandou mais de 1.700 crianças para os Estados Unidos com documentos falsos. A ONG não podia operar no Brasil e ganhava $9 mil por criança, que elas mandavam. Os casais que queriam adotar, eles doavam para a ONG americana, que repassava uma parte para a ONG brasileira. Tráfico de crianças. Né? E um dos casos não deu certo, eram 7 crianças lá do Paraná, de uma mesma família, em que a promotora arrancou essas crianças e mandou. E a mais velha sofreu abuso sexual, e quando completou a maioridade fugiu de casa nos Estados Unidos e voltou para o Brasil e contou. Então são 2 casos muito terríveis, esse de tráfico de mulheres para exploração sexual, que no Goiás, pertinho de vocês, é o celeiro disso, e a outra é a questão das adoções ilegais. O senhor acha assim, o senhor falou bastante sobre essas ideias sobre a maioridade penal, o senhor acha que só reduzir a idade da maioridade adianta? Não. Na verdade, a proposta que eu defendo é uma redução que eu chamo de redução inteligente. É o governo se conscientizar que ele tem que fazer um investimento maciço na área de cumprimento de pena, principalmente ressocialização, com qualificação profissional, com acesso a estudo, etc. E o estabelecimento diferenciado do adulto. Não adianta a gente baixar a idade para 16 e pegar o jovem de 16 que cometeu um homicídio e botar ele com o cadeieiro profissional, traficante, assaltante, que ele vai sair pior do que o que ele entrou. O que não dá, e que a gente escuta muito por aí, é que pela falta de um estabelecimento de cumprimento de pena, a gente deixa o que tem 16 se sentir impune e continuar matando. Então tá, tudo bem, é terrível botar um jovem de 16 que matou numa cela com um bandido profissional, Ou então eu vou deixar ele solto para o próximo ser o teu filho, ser a tua esposa na saída do estabelecimento. Então o que precisa fazer, a minha ideia é redução da maioridade para crime hediondo, são 3%, quer dizer, não vai ter influência financeira muito grande, 3% dos adolescentes cometem crimes hediondos, latrocínio, tráfico, estupro, sequestro seguido de morte, e esses 3% têm um estabelecimento diferenciado de cumprimento de pena do adolescente infrator comum e do cadeieiro profissional, daquele que eu chamo o criminoso profissional. Para o quê? Para tentar com o investimento social evitar, porque geralmente são esses 3% que viram o bandido profissional lá na frente. Sim. É esse aqui que vai ser o assaltante, porque quando ele completa 18 anos, ele não tem antecedente criminal, ele está zerado para começar a vida criminosa dele. Então ele matou, estuprou, violentou, e com 18 passa uma borracha em tudo e começa. É isso que nós vamos discutir nessa comissão. Entendeu? Às vezes, medidas, não é mais
primário quando ele completar 18 anos. Então ele já sabe que na próxima ele vai preso de verdade, não tem as de regime inicial aberto ou semiaberto. Então tem muitas coisas que dá para a gente mudar no Estatuto do Criança e do Adolescente, sem entrar na polêmica de baixar de 18 para 16.